Fala galera, boa noite. Dando continuidade aqui no nosso estudo, nossa leitura do livro O Segredo da Mente Milionária, de Tim Havek. Hoje trazemos arquivos da riqueza 8 e se der também o 9, né, para a gente estar dando continuidade. O 8 ele vem falando sobre liderança, sobre vendas, por que nós não conseguimos vender a nossa solução, né? Eu sempre digo para os nossos mentorados que a gente vende solução para o problema do nosso cliente e não vendemos produtos. Então, o Tim Havek ele traz algumas conotações bastante importantes aqui no livro dele, né? Então, o arquivo 8 de riqueza, ele diz assim: as pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos ao sucesso. Em geral, quem reage negativamente às vendas e promoções está na pior, é óbvio. Como alguém pode obter uma receita significativa com seu próprio negócio ou como representante de um se não está disposto a deixar os outros saberem quem ele é? E o seu produto ou seu serviço existem? No caso de quem é empregado, se a pessoa não divulgar as próprias virtudes, outro funcionário que se dispõe a fazer isso passará rapidamente à sua frente na hierarquia da empresa. Então ele já deixou já colocou aqui dois pontos bastante importantes, né? Como é que alguém sabe que você é educador financeiro, planejador financeiro, especialista em dívida, especialista em MEI, especialista em empresa, se você não divulga o seu trabalho, se você não promove o seu serviço, se você não promove o seu produto, vamos colocar assim, né? Se você não se promove ou você não promove aquilo que você tem certeza de que é a solução para alguém, como é que alguém vai saber que você tem esse conhecimento, que você tem esse know-how, que você tem essa ferramenta que pode ajudar alguém? Então, o Tim Havek já vem trazendo isso no intuito de que como é que alguém vai saber que você tem um produto se você não promove ele, se você não vende o produto que você tem, se você não vende a solução que você tem em mãos, se você não age como um promoter do seu produto, como você não é um promoter do seu serviço, né? Então, ele puxa bem isso, porque se alguém precisa do teu serviço, você tem a solução para esse cliente, para essa pessoa. Vamos dizer assim, não é seu cliente, mas para essa pessoa, você tem a solução. E você não vende para ela, como é que você quer ter uma mentalidade aí? Como é que você quer chegar em algum lugar se você não vende o seu produto, se você não vende a solução do seu problema, se você não vende a sua mentoria, perdão? Primeiro, talvez, no passado, você tenha tido uma experiência ruim com alguém que tentou lhe vender algo de maneira inadequada. O segundo pode ser também que você tenha vivido uma experiência decepcionante tentando vender algo e alguém que não estava nem um pouco interessado no seu produto. E o terceiro é que talvez a sua resistência se origine de uma programação transmitida por seus pais. Finalmente, há quem se considera acima da autopromoção. Então, esses três primeiros aqui da autopromoção têm vieses comportamentais, né? O primeiro viés é que alguém tenha te persuadido para te vender algo que você não gostou, que você ficou meio frustrado. O segundo é que você tinha um produto para vender, mas você tomou tanto não, ninguém quis, e você terminou se frustrando com isso. Ou simplesmente através dos seus pais, que quem trabalha com venda é vagabundo, quem trabalha com venda não presta, quem trabalha com venda é mentiroso, e N coisas que nós já ouvimos isso dos nossos pais, já ouvimos de muita gente que vendedor não presta. Então essas coisas ficou fixadas em nossas mentes, né? E por esse motivo a gente não consegue vender com qualidade o nosso serviço ou o nosso produto. Só que Tim Havek também diz no livro que você ficar preso ao passado prejudica o seu futuro, o seu presente e o seu futuro, porque você fica preso nesse passado de que você não consegue vender, de que você não consegue fazer uma venda do seu produto ou do seu serviço, e isso termina te minando. Então você termina não vendendo o seu produto, não fazendo promoção dele por causa dessa ideologia, desse viés comportamental que a gente traz conosco, né? Como outros viés que a gente já falou aqui. Esse é um dos viés também que prejudica muito a venda do nosso produto ou do nosso serviço. Mas também não é só isso. Também tem aquelas pessoas que se acham valorosos demais, valorizam demais o seu produto, valorizam demais o seu serviço e por esse motivo também não vendem. Acho que seu produto, acho que seu serviço está acima de qualquer um outro, né? Se outros querem o que eu tenho,
eles que me descubram e venham a mim. Os que acreditam nisso estão na pior ou estarão em pouco tempo, com certeza. Então, assim, quando o cara acha que o produto dele é bom ou que o serviço dele é bom demais, que ninguém consegue viver sem esse produto ou sem esse serviço, ele não faz autopromoção. Ele diz que as pessoas têm que procurar. Se quiser o meu serviço, tem que vir até mim. Eu não vou até ninguém. Está aqui meu produto, está aqui o meu serviço, ele é o melhor que tem no mundo. Se quiser, vem me procurar. E isso é um erro também, porque você coloca o seu produto, o seu serviço acima de qualquer um outro, não faz promoção dele, não vende seu produto achando que ele é tão bom que quem quiser tem que te procurar. E isso é muito ruim. Para ser líder, você tem que ter seguidores e pessoas que o apoiam. Portanto, deve ser capaz de convencer, inspirar, motivar os outros a adotar as suas ideias. Em suma, todo líder não pode ou não quer se promover, não ocupará essa posição por muito tempo, seja na política, nos negócios, nos esportes, nem mesmo em casa, como pai ou mãe. Insisto nisso porque os líderes ganham muito mais dinheiro do que os seguidores. Então, olha só, ser líder não é só ser líder como eu tenho, né? Fiz muitos cursos de liderança. Ser líder é ser uma pessoa inútil. O que é ser líder inútil? É você fazer algo, ensinar alguém algo, e essa pessoa se tornar melhor que você, porque você possa sair e aquilo continuar sendo feito da melhor forma. Então, ser líder é ensinar o outro, fazer o seu trabalho, confiar naquilo que você faz e ele começa a fazer também, até melhor que você. Então você já sabe, fazendo isso, você já sabe que ele fez melhor. Você conseguiu ensinar ele a vender o produto, a vender a solução que ele consegue fazer melhor ainda do que você fazia. Então você promoveu ele, você incentivou ele de tal forma que ele faz bem melhor. Isso é liderança, é você liderar com ímpeto de não só ganhar dinheiro, mas que você aprontou, preparou outra pessoa para estar no seu lugar fazendo aquilo, que ele vai repetir aquilo para uma outra pessoa, vai ensinar da mesma forma, que aquela pessoa também fique tão boa que ela venda também e ele comece também a ganhar dinheiro. Então, isso é um ímpeto da liderança. Líder não é aquele que só faz, ou só manda, ou só comanda, ou está junto. Ele também prepara outros para fazerem o seu serviço, para que ele também possa ganhar junto com aquele que aprendeu com ele. Você crê de verdade no seu próprio valor? Acredita de fato no seu produto ou serviço? Está inteiramente seguro de que ele beneficia as pessoas para as quais está tentando vendê-lo? Se você tem certeza do valor do seu produto, por que escondê-lo de quem necessita dele? Se você acredita que você que tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas, terá grande chance de ficar rico. Então, se você acredita no seu potencial, se você acredita na sua mentoria, se você acredita no seu produto, por que você esconde ele? Por que você não promove o seu produto? Por que você não promove o seu serviço? Não só nas redes sociais, mas também de boca em boca, numa loja, num salão de cabeleireiro, num barbeiro, numa lojinha do lado. Vende o seu serviço, vende o seu produto, ajude aquele comerciante do seu bairro a crescer. Você ajudando o comerciante do bairro a crescer, você também cresce e ele vai te indicar outras pessoas para que você também faça o mesmo trabalho. Porque um comerciante do seu bairro crescendo, ele vai querer que o outro cresça, porque ele sabe que se um outro crescendo, ele também ganha. O bairro fica mais vistoso, o bairro fica mais, como é que eu vou te dizer? Fica bem visto e fica bom para todo mundo, porque todo mundo começa a ganhar dinheiro, porque todo mundo começa a administrar bem o seu bem, começa a vender melhor, começa a ter produtos melhores, começa a ter serviços melhores. Quanto mais nós ajudamos o nosso bairro a ter serviços e produtos melhores, eles ganham dinheiro, nós ganhamos dinheiro e as pessoas consomem os melhores produtos do seu bairro. Não precisa ir em outro bairro para poder ter um bom produto, sabendo que no seu bairro tem um excelente produto também. Então, que a gente possa promover, não só nas redes sociais, mas também nos lugares que nós vamos, em torno da nossa residência, onde a gente mora, perto do nosso trabalho. Tudo isso é venda, tudo isso faz parte aí de ser um bom líder, vendedor, ensinando outras pessoas. E continua aqui, arquivo de riqueza número 9, as pessoas ricas são as maiores do que os seus problemas, e as pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas. Então,
Para rico não tem problema maior do que ele. Ele sabe a solução, ele conhece, ele busca a solução para aquele problema. Já com a mentalidade pobre, não. Quando ela vê um problema, ela vê um obstáculo enorme que não consegue ultrapassar. E aí recua ou desiste da continuidade daquilo. Então, que nós possamos ter essa mentalidade de rico, para que todo problema seja para a gente uma solução e não um obstáculo. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para tornar-se maior do que qualquer diversidade. Então, quando a gente busca conhecimento, quando a gente está estudando, buscando conhecimento, videoaula, aulas, tudo que a gente vai buscando para crescer, para aprender mais, a gente vai diminuindo cada vez mais essa diversidade. A gente vai crescendo e vai mudando essa diversidade. Então, que a gente vai buscando conhecimento, vai buscando mudar tudo isso para que possamos crescer cada vez mais, buscar cada vez mais e fazer a diferença, né? Fazer a diferença para que possamos, junto com o nosso cliente, crescer e que a gente também ensine o nosso cliente a não ver dívidas, vamos dizer assim, como um grande muro, um grande obstáculo que ele não consegue vencer. Não, ao contrário, ele vai conseguir vencer sim essa barreira, essa diversidade, com o nosso conhecimento, junto com aquilo que ele vai estar praticando. O tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Então, qual o nosso próprio tamanho? Qual o próprio tamanho do seu cliente? O tamanho do seu cliente é menor do que o problema dele ou ele é maior que o problema dele? Como você está vendo o problema do seu cliente? Você está vendo o problema do seu cliente maior que você ou você maior que aquele problema? Então, nós temos visões aqui que vai nos direcionar a tomar atitudes que ajudem o nosso cliente a crescer, que ajudem o nosso cliente a tomar decisões corretas, tanto para sair das dívidas, como para investimento, como para ter uma organização financeira melhor. Então, tudo isso a gente consegue através também de conhecimento e conhecimento do nosso tamanho para o tamanho do problema. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Então não existe grande problema. Existem pessoas pequenas e pessoas grandes. A sua riqueza cresce na mesma medida que você. O objetivo é evoluir. Pessoas até ser capaz de superar quaisquer problemas e obstáculos que se interponham no caminho da conquista e conservação do dinheiro. Em geral, a mente focaliza em uma coisa principal de cada vez. Portanto, ou a pessoa está lamuriando por causa da dificuldade, ou está trabalhando para saná-la. A nossa mente, né, principalmente a mente masculina, que a mente feminina, ela consegue pensar e fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas já a mentalidade masculina ela já é mais encurtada, né? Ela trabalha de formas diferentes. Como diz os psicólogos, né, os neuros, o homem abre uma gaveta por vez para poder fazer algo. Enquanto ele tiver com uma aberta, se ele tentar abrir outra, ele faz uma bagunça total, não resolve nenhum nem outro e vira uma tremenda confusão. Mas a nossa mente ela vai focar em uma coisa só. Então, o que você está focando? Em reclamar ou você está focado em saber a solução daquele problema? Você está focado em reclamar porque não deu certo, porque não vendi muito, porque o cliente desistiu, ou você está focado de que você recebeu um não, você vai pular para o próximo, recebeu um não de novo, você vai buscar um próximo, até que chegue o sim. Em vez de ficar reclamando, está buscando se desenvolver cada vez mais dentro do seu conhecimento para que você consiga vencer essa dificuldade. Então, que a gente possa estar, em vez de lamuriar, em vez de reclamar, que a gente possa estar buscando soluções para os nossos problemas, para o problema dos nossos clientes. Que a gente possa estar vendo o problema dele menor do que nós, menor do que nós somos maiores que o problema dele e ele é maior do que o próprio problema. Então, que a gente tenha sempre isso em mente. Os ricos bem-sucedidos são orientados para as soluções, empregam o seu tempo e a sua energia pensando em estratégias e respostas para os desafios que surgem, criando sistemas para garantir que o problema não volte a ocorrer. As pessoas fracassadas e de mentalidade pobre são orientadas para os problemas. Perde tempo e energia praguejando ou se queixando e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade, e muito menos para que ela não volte a surgir.
O que pode impedi-lo de alcançar o sucesso? A resposta é nada. E se nada pode detê-lo, você não para nunca. E se jamais para, que opções possui na vida? A resposta é todas. Como nada pode freá-lo, todas as coisas estarão à sua disposição. Você apenas escolhe aquilo, você apenas escolhe e aquilo é seu. E isso é que é a liberdade. Então, o que você escolhe para você, o que você busca para você, é aquilo que você realmente quer. Se você, como a gente viu aqui, se você tem uma mentalidade rica, você vai buscar orientações, você vai engajar energia e tempo para resolver aquelas questões. Resolvido, passa para o próximo. Agora, se você tiver a mentalidade pobre de trazer o problema para você e você gastar energia no problema e não nas soluções, você vai ter aquele problema, você vai sanar metade dele e quando ele voltar novamente, ele vai voltar maior do que estava no início. Na mentalidade rico, ele busca a solução, ele gasta energia e tempo na solução, resolveu aquele problema não vai voltar mais, ele resolveu aquilo, ele vai partir para outro problema, outro desafio. A mentalidade pobre já é diferente. Você vai ficar preso naquele desafio, você vai desvendar metade daquele problema, vai sanar aquele problema, aquela metadezinha vai se achar que está tudo resolvido e quando ele vai voltar o dobro, ou vai voltar 4 vezes maior do que a primeira vez. Então, que nós possamos ter essa mentalidade de líder, de treinar outras pessoas também para vender nosso produto, nosso serviço, saber vender e autopromover o nosso serviço e também os nossos produtos, não ficar preso aos problemas e sim colocar nossa energia, colocar nosso tempo na solução daquele problema e não em cima do problema, porque nós somos maiores que os problemas. Então, que tenhamos essa mentalidade. Somos maiores que nossos problemas, então vamos gastar tempo na solução desse problema. Resolveu esse problema já foi. Vamos para o próximo desafio. E não ficar preso num único problema, lamentando, reclamando, lamuriando, gastando tempo precioso em reclamar dos problemas. Então, que a gente possa estar se preparando, estudando, buscando para ser melhor, 1% melhor do que nós fomos hoje, que amanhã sejamos 1% melhor do que nós fomos hoje, e que depois de amanhã também sejamos 1% melhor do que nós fomos ontem. Então, que a gente consiga realmente reverter todo esse problema que nós temos aí para vender, esses viés que nós temos, né? Ou um vendedor nos deixou frustrado, ou a gente tinha algum produto para vender, ficamos frustrados porque não vendemos, ou então que nossos pais, pelas falas dos nossos pais sobre o vendedor, que o vendedor é mentiroso, é salafrário, é enganador, o vendedor é a última profissão do mundo, e não é nada disso, isso tudo é balela, é mentira, nós possamos também derrubar esses vieses. Eu vou deixar aqui uma declaração de Haveck Dias, que ele fala assim, sou maior do que os meus problemas, posso lidar com qualquer problema, eu tenho uma mente milionária. Então, gente, eu deixo aqui para vocês o arquivo 8 e 9, né, do livro, né, Segredo da Mente Milionária de Tim Haveck. E semana que vem estamos de novo aí para mais. Faltam agora mais 7 arquivos aí para a gente estar terminando os 17 arquivos sobre riqueza, sobre uma mente milionária do livro Tim Haveck. Um abraço para vocês, um final de noite maravilhosa, início dessa semana, a semana se iniciou hoje é o primeiro dia da semana, e que nós tenhamos uma semana aí abençoada, uma semana com bastante venda, bastante leads que vão se transformar em vendas, tanto da nossa mentoria como do seu produto. Então, ter uma semana abençoada aí, que Deus abençoe todos. Até semana que vem. Fui!